Posso É por isso que eu falei, essa é uma pergunta um pouquinho capciosa, porque você precisa fechar esse ciclo de campo magnético. Então, como que ele se fecha? Por isso que a gente tem que... por isso que eu gosto desse tipo de debate, porque força a gente ver como isso se aplicaria no modelo, entendeu? De quem que é essa imagem? É do Alê. Né? Isso. Então vamos lá. E se eu falar para vocês que o norte magnético, na verdade, não fica aqui no meio aqui. O norte magnético, na verdade, não é o norte. Não fica no norte. O buga, né? Buga ou não buga? Se eu falar para vocês que, na verdade... E a galera vai começar aqui. O pessoal vai querer entender. E se eu falar para vocês que a bússola não está apontando para o norte? Buga, né? Mas é realmente, literalmente... E aí isso, você vai arrumar briga, hein? Na verdade, galera, se você parar para pensar, para onde que aponta a bússola? Ela aponta não para o norte magnético, e sim para o sul. O sul magnético, na verdade, fica aqui, ó, no Ártico, bem no meio do plano terrestre. Você sabia disso aí? Né? É relativo. Para que serve uma bússola? Para ela te mostrar o campo magnético. Nossa, e agora você bugou, pera um pouquinho. Na verdade, seria só uma questão de não falar que... Deixa eu explicar para vocês entenderem, e daí eu já passo a palavra para vocês pegar o raciocínio, porque eu não terminei de explicar, daí vai ficar uma coisa meio sim, assim, ó. Se liga só, tá? Uma bússola, para que serve uma bússola? Beleza. Para que serve uma bússola? Uma bússola, ela serve para te mostrar o campo magnético da Terra ou a tua posição geográfica. A tua posição geográfica, né? Então, para onde que aponta a bússola? A bússola sempre aponta para o meio do plano terrestre, o que a gente conhece como norte. Porém, não é norte magnético. Aqui é sul magnético e norte geográfico. São coisas diferentes, tá? A bússola aponta aí por quê? Bom, se você pegar uma bússola, lógico que ela sempre vai apontar para o norte. Sempre, né? Mas se o norte da bússola, pensa comigo, se o norte da bússola está sendo atraída para essa região aqui, do meio do plano terrestre, essa região não pode ser norte, porque opostos... se tu pegar um ímã, polaridade norte-norte não vai se atrair, vai se repelir. E se você pegar um ímã sul e sul, polo sul e polo sul, vai se repelir. Então, sabe por que a bússola aponta para essa região aqui? Por que a agulha da bússola está sendo puxada para essa região? Porque o norte da bússola está sendo atraída pelo sul magnético, que fica bem no meio do plano terrestre. Se você pegar dois ímãs com polaridades iguais, eles se repelem. Mas com polaridades invertidas, norte e sul, eles vão se colar. Por isso que a bússola aponta para essa região. Por isso que a agulha da bússola está sendo atraída para essa região aqui. Eles inverteram tudo, meus amigos. Eles falaram que aqui é o norte magnético, que a Terra é uma bola, que Deus não existe. Eles inverteram tudo. Saca? Como que funciona na Terra plana? Tá? Assim, ó. Aqui no meio do plano terrestre, que é o Ártico, né? Você tem sul magnético. Ok? A Terra só tem um polo. Sul magnético. E toda a borda é sul geográfico. Tá? Aqui no meio, você tem o sul magnético e o norte geográfico. Então, quando você está navegando, a bússola está sendo puxada pelo sul magnético. Porque ela é norte, ela sempre aponta para o norte. Né? O norte imantizado ali, imantado da agulha ali, né? Ela está sendo atraída pelo sul magnético que fica aqui no Ártico. Mas você não quer, quando você está navegando ou está perdido numa mata, você não quer saber do campo magnético da Terra, você quer saber da sua posição geográfica. Então, o que você tem que fazer? A bússola vai estar sendo atraída pelo sul magnético, que fica bem aqui no meio, no frio, mas você não quer isso, você quer saber onde está o seu norte geográfico ou norte verdadeiro. Então, você vai ter que fazer uma correção na bússola.
que se chama declinação magnética, ok? Então, todo ano muda essa declinação magnética. Então, instituições, eles mandam cartas náuticas, por exemplo, para todos os países, e esses países colocam em sites de navegação a localização exata daquele ano, aonde está o norte verdadeiro ou o norte geográfico. Então, a sua bússola vai apontar para o sul magnético que fica nessa região e você vai fazer uma declinação na bússola. Se você notar, a bússola tem uma catraquinha ali, né? Para encontrar o norte verdadeiro ou o norte geográfico. Por que muda? Porque dessa região sai um alto fluxo de eletromagnetismo. É como você imagine nesse meio aqui, ó, do plano terrestre, como se fosse um grande redemoinho, um torus, ok? Helicoidal, que ele sobe até o domo e depois ele se espalha permeando toda a Terra, beleza? Só que como é um fluxo, ele não fica paradinho só num lugar. Ele se move lentamente, mas todo ano você tem que... você não vai ter ele no mesmo lugar, porque ele vai se movendo lentamente, mas ele está sempre aqui no meio, ó. Sempre aqui no meio. Mas, Ale, deixa eu fazer um apontamento, porque o que acontece? Se a gente altera, ainda que a gente altere ele, seja para sul magnético ou mantenha norte magnético como referência para orientação, a única coisa que não fecha é a conta com relação ao campo magnético terrestre, porque ela precisa... Vou só interromper o seu compartilhamento rapidamente, né? Perdão, não era isso que eu ia compartilhar aqui. Fugiu aqui, só abrir a imagem, né? Porque, olha isso aqui, independente do sentido de orientação, o que acontece? O campo magnético ele precisa fechar, que nem mostrou naquela imagem, certo? Do norte para o sul. Você falou, se ele alcança o domo e ele permeia, se espalha, ou a base nossa, vamos colocar, da borda, ela teria que ter uma orientação como se fosse axial multipolar ou axial, inversa ao que seria o sul magnético que você aponta, ou ao norte magnético que todo mundo conhece, percebe? E para isso acontecer, é o que eu falo, de alguma forma, que nem eu achei interessante o que você falou, porque realmente ela vai apontar o oposto, porque norte com norte se repele, ele não atrai, então a orientação automaticamente seria oposta. Ali é o norte? Não, na verdade, aí eu concordo com você que ele estaria apontando o inverso, uma vez que ele está sendo atraído pelo oposto. Só que o campo magnético, até para sustentar o domo, seja metade ou fechado o domo, dependendo da visão de cada um, de qualquer forma ele teria que ter, partindo do centro, na parte de baixo dele, uma grande massa ou vamos colocar de rocha magnetizada, com uma polarização inversa. Concorda? Sim, mas deixa eu te mostrar. Eu acho que é assim, ó. Deixa eu te mostrar. Compartilha essa minha tela aqui para a galera entender como que funciona o campo magnético da Terra. Deixa eu... Aqui, ó. O torus geralmente ele é apresentado fechado. E isso eu acho assim, ó. É assim, ó. Aqui você tem um ímã. Como o Donato falou, o ímã, ok? Sempre na borda, ele vai ter uma polaridade e no meio vai ter outra. Ok? Sempre assim. Quer ver? Olha só. É assim que funciona. Ó, esse aqui é um ímã. O cara coloca um mapa da Terra plana aqui. Agora ele vai espalhar um pó de ferro, né? Para você conseguir visualizar o campo magnético. Beleza? Quer ver? Olha só. Tá mostrando que é um ímã ali embaixo. Ó. Olha só a bússola ali. Beleza? Olha aí. Ó. Olha agora para onde que a bússola está apontando? O norte da bússola está apontando para onde? Para a borda aqui ó, do ímã. Ok? Para o sul magnético. Ok? O sul magnético fica no meio, né? Do plano terrestre. No caso, na vida real, né? Olha só. Agora, interessante o que vai acontecer aqui, ó. Olha como demarcou o campo magnético. Tá? Nesse ímã, no caso, você tem as duas polaridades. Imagine que isso aqui é o plano terrestre. O mapa está ali embaixo, ok? Aqui você tem o sul magnético. Aqui você tem o torus, ó, essas fuligens aí de aço, né, de ferro,
elas estão subindo aqui, ó. Elas estão todas de pezinho. Depois elas se deitam e aqui sobe depois o tórax, ó, de novo. Então aqui você tem um alto fluxo de eletromagnetismo subindo, permeando todo o domo e terminando na grande borda do mundo, ok? Então aqui você tem o norte, aqui você tem o sul magnético, ok? E toda a borda é norte magnético, tá? Olha só. Olha como se move esse metalzinho aí, né? Essa migalha de metal que ele colocou aí, porque está reagindo com o campo magnético da Terra. É um pó de ferro, é. Não, é interessante porque esse era o ponto que eu queria chegar. Que quando eu fiz esse apontamento, eu vou colocar a sua imagem, deixa ela aí. Era justamente, ou ela teria que ser exatamente orientação axial, para dar certo, senão ela teria que ter a partir de baixo. Entende? Porque um direcionamento de ímã, ele pode ser feito quando ele é tipo neodímio, né? Você consegue uma orientação dele, por exemplo, axial, você consegue uma orientação radial, até para a gente poder fazer simulações de motor perpétuo, usa-se muito isso. E aí o que acontece? Só que a dúvida era exatamente, você achou um vídeo que mostra esse equilíbrio. Que o eixo axial... O eixo axial do campo magnético da Terra é a própria estrela Polaris, né? Axial vem de eixo, digamos assim, né? O que eles dizem para nós, né? Essa palavra axial vem de eixo. Onde está o eixo do campo magnético da Terra? Mas, no caso, ela é a referência, né? A referência axial do campo magnético é a própria Polaris. Tá aí, ó. Então, um ponto para mim, um ponto pro Ale, Donato, você ganhou 0 agora. Não, o Donato ganhou 1 porque ele mostrou o imã, hein? Mostrou o imã. Mas da onde tu ganhou um ponto? Da onde tu ganhou um ponto, a gente não pode passar pano, não. Aqui é debate, não. Aqui é guerra. Ô, Donato, o Akira ganhou ponto, eu não vi, cara. A zoeira. Pô, mano. Eu tô usando o poder do canal. Não, mas... Vocês são fera, cara. Gostei, mas que bom é o que eu falo, tá vendo, galera? Você conversar com as pessoas que estudam, eles sempre vão trazer umas referências. E essa daqui do vídeo do Donato. Ó, o Milton aí, ó. O Milton podia entrar aí, ó. Cadê o Milton? Eu acho que eu vi. É que o Milton ele vai ser o convidado, o Milton vai ser o convidado da quinta que vem, pra gente detonar ele no sol, entendeu? Porque ele tem 18 horas de apresentação do sol, você não tem noção. Ah, entendi, né? Entendi. Uhum. E aí toda semana eu faço convite para alguém, porque assim, o meu parceiro da programação, no caso, fixo, é o Donato, né? Da quinta plana. E aí o que acontece? O Donato já fez o desafio com ele semana passada. Só que hoje ele já chegou trincando. Aí eu falei, eu chamei o Ale, né? Se apareceu aquele dia. Falei, Ale, se você quiser vir, funciona assim e tal. Eu sempre preparo as pessoas para não falar, galera, vocês vão me chamar para massacrar, não. A ideia é essa, você vê que a gente curte, dá risada, aprende, né? E a próxima vai ser o Milton com o sol. E a gente coloca o sol dele à prova, que nem, Milton, seu sol tá. Que nem eu fiz com ele no canal dele, né? Ele falou, o sol tá X quilômetros de altura. Eu falei, tá, mas e aí, com base no quê? Porque como é que você fala isso? Eu dei uma intimada nele. Aí ele foi lá e falou sobre uma pesquisa, o nome de um grupo de pessoas, e eles tiraram uma média durante X tempo. Falei, caraca, então tem uma referência, tem uma base. E aí o que eu falo, começa a respaldar quem está assistindo. Porque quando eu for explicar para alguém, eu não vou chegar e falar, olha, eu acho que o tórax magnético, ele funciona assim, o norte é lá, então automaticamente a borda é o sul. Não. Cara, não, pera um pouquinho. A gente tem orientação magnética axial, radial, a gente tem orientação que pode ser multipolar. No nosso não se aplica multipolar. Existe um experimento que valida isso. Você acabou de mostrar. Agora eu consigo entender como que um domo poderia se fechar, percebe? Entende? Para ele ser meio domo. Ou ser meia esfera, ou se ele for uma esfera completa, aí já não poderia ter nenhuma magnetização na borda. Seria somente na área central, para ele poder fechar. Mas o domo não é uma bola, não. O pessoal. E sim. Não, tem assim, ó, eu acredito que o domo não é, cara, uma bola, não. Né? Os terraplanistas, entenderam que não vivem numa bola, mas
Pô, se eu digo que o domo é uma bola, daí eu passei, em vez de morar pro lado de fora de uma bola, tô morando dentro de uma bola daí. Não, o domo é como fala a Bíblia, é uma cúpula. É por isso que eu falo, os debates aqui, exatamente para isso. Por exemplo, agora existe uma validação que até então, por exemplo, eu estava dividido entre ser no centro e qual seria a referência da borda, se ela não tem um direcionamento magnético. Quando eu fui buscar as orientações magnéticas que poderiam ser feitas, falei, como é que isso se aplica? E você hoje trouxe um experimento que valida uma visão, percebe? Sim, glória a Deus. O experimento que o Donato trouxe, por exemplo, valida uma outra visão, que é se ela for no centro. Se a parte norte exposta, a parte sul não está exposta. Entende? Então. Do mesmo... Então é assim que funciona, galera, né? Você tem o torus, que ele é um alto fluxo de partículas ionizadas, né, eletromagneticamente, né? Eletromagnéticas, né? Que ele permeia, ele chega até o topo do domo, depois ele permeia o domo, né, com essa energia, permeia todo o plano terrestre. A gente vive num reino eletromagnético, né? Que é a eletricidade com magnetismo, né? Então, é isso que... Essa é a energia que permeia tudo, cara, né? Tudo que existe é baseado em eletricidade e magnetismo, né? Se você pegar uma rocha, uma pedra de um rio, uma molécula de uma água, um pedacinho da sua unha aí que seja, um pedacinho de um fio de cabelo seu, vai ter eletricidade ali, cara. Não, mas o material isolante não interessa, vai ter eletricidade, porque tudo é composto por átomos. Se você for ver o átomo, ele ao redor do átomo você tem uma nuvem de elétrons. Elétrons é eletricidade. E daí que surgiu o nome eletricidade, por causa do elétrons. Saca? Então tudo que existe, cara, é baseado em eletricidade e magnetismo, cara. Só essa discussão aqui já valeu a live. Então, só